Começa aqui o Pode Mais Empresas, o podcast corporativo que inicia a sua segunda fase. É com muita satisfação que nós anunciamos nosso novo formato, agora diretamente da Casa Canon, que nos recebe de braços abertos, a quem nós agradecemos muito, e ao nosso fiel parceiro, o jornal Empresas e Negócios, capitaneado pela Lilian Mancuso, que dá todo o aparato e a cobertura necessária para nós. Iniciamos a nossa segunda fase depois de 25 episódios e 18 mil views. Não é pouca coisa, convenhamos. Mas a brincadeira só está começando. Nós vamos nessa toada, buscando resultados mais visíveis, buscando trazer para vocês sempre bastante informação, com foco em gestão, sustentabilidade e inovação. Aliás, para falar de inovação, de criatividade, nós trouxemos uma pessoa especializadíssima em marketing digital. É a nossa parceira Agatha Souza, que vai abrir a nossa segunda fase. Agatha, muito obrigado pela sua presença. Obrigada a você, Nelson. Um prazer participar aí da gente começar essa nova jornada aí do Pode Mais, com muito estilo também, né? A Agatha Souza, Tatá para os mais chegados, ela é nossa parceira também. Ela remodelou todo o programa na parte de identidade visual. Ela e a equipe dela trabalharam muito focados e hoje estamos juntos nessa caminhada. É isso aí. A Agatha Souza, ela é especializadíssima em marketing digital. Ela faz marketplace, planejamento estratégico, posicionamento de marcas. É cantora, compositora, atriz, modelo, é tudo isso ou não? Cantora um pouquinho, viu? Me diga uma coisa, você já tem mais de 50 mil vendas na Amazon e atua com marketing de propósito. Exatamente. Explique para nós, pobres, mortais e ignorantes, o que é um marketing de propósito. Eu costumo dizer que eu só trabalho com empresas que elas não pensam só no lado financeiro. Claro que, né, todo mundo quer dinheiro, né? Mas eu acho que quando a gente pensa de fato em colocar um negócio para jogo, a gente tem que pensar muito na paixão que a gente tem por ele. Né? Porque senão a gente fica só em busca do dinheiro e chega uma hora que a gente não está mais satisfeito com aquilo. Né? E o propósito, quando a gente tem o propósito, a gente vai muito mais além disso, né? A gente faz, a gente cria, a gente se envolve com paixão no nosso negócio, né? Com paixão no trabalho que a gente está executando. Você tem que ter necessariamente bastante criatividade para desenvolver o trabalho, não é isso? Qual é a importância da criatividade no seu dia a dia? 100%, né? Eu costumo dizer para as pessoas que o maior trabalho na verdade, a maior dificuldade de uma pessoa criativa é a criatividade. Porque existem dias que a gente acorda e a gente fala assim, e agora? Porque os meus clientes, eles me pagam para pensar por eles, né. Então, assim, de criar todo o planejamento estratégico, de estar antenada às novidades de mercado e de diversos setores, né, porque a gente vai desde uma clínica de estética até uma empresa de tecnologia. Eu, por exemplo, eu achava, a época que eu estava cursando faculdade, aquelas coisas, que a criatividade era um processo inato da pessoa. Ou seja, você nasce com criatividade ou não nasce, acabou. E um professor de uma determinada matéria nos disse: não, a criatividade ela pode ser exercitada. E nos Estados Unidos parece que eles fazem muito isso, né? Vamos ter uma equipe aqui super criativa e começa a treinar os caras que às vezes têm zero de criatividade. Isso realmente funciona? Sim, quando eu comecei na área, né, na questão de e-commerce, em trabalhar com marketing também, eu olhava isso de uma forma meio reticente ainda, né, porque eu falava eu trabalhava na área financeira, e eu pensava:
como é que eu vou criar para o meu próprio negócio, né? E aí, com essa questão de meter as caras para o empreendedorismo, eu acabei, né, indo em busca de diversos outros cursos, enfim. E nisso eu vi essa dificuldade mesmo em criar algumas coisas, porque ou a gente cria muito, ou a gente fica naquela estafa, Você naquele sempre foi criativa, desde criança, de adolescente, de que fase? um pouco. Eu sempre fui, como é que eu posso te falar? Hiperativa, talvez, né. Então eu sempre estava fazendo alguma coisa nova, sempre arrumando novas maneiras ou de desenhar ou de pintar. Eu lembro até hoje, na época do colégio, a gente precisou fazer aqueles quadros que eu acho que muita gente faz do Romero Brito, né, e o meu quadro foi todo cheio de glitter, todo cheio das coisas, das coisinhas fofinhas, então assim, já dali eu já vinha com isso. Você já sentiu que era uma área boa para você poder desenvolver esse teu potencial, né? Sim, mas aí a gente entra nessa parte de que as pessoas às vezes pensam que a criatividade ela precisa ser só artística, né? E na verdade não isso, a gente precisa também ter ideias e não só tê-las, né? A gente precisa colocar elas em prática, o que acaba sendo um pouquinho mais difícil. Falando nisso, vamos falar de geração de impacto. Como criar um anúncio para que ele gere um forte impacto no mercado? Hoje, né, eu acho que a pandemia, na verdade, ela adiantou pelo menos 10 anos aí no mercado digital, né. A forma como a gente consumia antes um conteúdo, que a gente olhava uma foto bonita e a gente comprava por ela, hoje infelizmente não existe mais. Então, hoje a gente tem que ter essa questão do olhar criativo, do olhar da conexão. Eu preciso me conectar com o meu consumidor para que ele de fato compre o meu produto. Então ali, né, em 2016, mais ou menos, a gente vendia por foto e hoje a gente precisa vender por vídeo, que é o entretenimento. Você é sócia de uma agência de comunicação, não é isso? Exato. E como é que é o seu dia a dia de trabalho com a equipe? Vocês têm um local físico? Vocês trabalham, a equipe trabalha remotamente? Até onde vai a criatividade no modus operandi de vocês? Bom, hoje a gente está em 4 pessoas, né, eu tenho meu sócio, que é o Fábio, e eu tenho 2 meninas, né, que são estagiárias, a Isabel e a Giovana. Elas ficam na parte de colocar a mão na massa, né. A gente sempre está fazendo essa questão de post, de tendo ideias para criativas de cliente, e as meninas acabam executando isso ali. Então todo mundo home office, né, mas existem alguns dias também que, assim, ninguém tá para muita criatividade também não. Me diga uma coisa, quando você vai contratar uma pessoa, você coloca a criatividade em primeiro plano? Sim. E que tipo de exercício você faz? Eu peço sempre um teste, né, e assim, sai um pouco da zona de conforto da pessoa, no Faz na sentido hora o teste? eu peço para entregar no dia seguinte. Ah, você ainda é condescendente. Porque não é uma coisa, de estralo, né, quando a gente trabalha principalmente com design, com estética, é um pouquinho mais delicado e eu sou bem chata nessa parte, então é o principal requisito, eu não quero saber se a pessoa tem diploma não sei aonde, faz faculdade, na faculdade mais renomada, é muito daquela coisa, do diploma e ter as manhas, ter a experiência. Uhum, uhum. Então as meninas elas trazem hoje, né, não foi uma jornada fácil encontrar as pessoas que eu trabalho hoje, a gente vem numa jornada aí desde 2019, em busca de parceiros legais que casam com o nosso propósito também ali. Sim, legal. Tem muita gente que comete uns erros feios, né, no mercado. Ou por incompetência, ou por distração. Como é que você vê essa questão das bobagens que se fazem no mercado hoje em dia? Isso acaba afetando a marca, arranha a reputação, queima um filme geral, parcialmente, porque daqui a pouco todo mundo esquece. Qual é a sua leitura desse processo? Hoje, né, a gente está numa questão de diferentes formas de consumo, né, que a gente costuma dizer.
E as pessoas, algumas estratégias, né, elas vão para a questão do buzz marketing, que é a gente criar, por exemplo, uma polêmica em cima de algum cliente ou em cima de algum produto desse cliente, fazendo com que ele tenha visibilidade. Para a geração Z, isso é visto como a melhor estratégia do mundo. E eu tenho um perfil que eu estou fazendo esse tipo de trabalho, de crescer ali na polêmica, para que depois as pessoas vejam que tem muito mais por trás disso. Mas para a geração baby boomer, até para a gente que é millennial, a gente vê isso de uma forma, "Puts, e agora? Será que vai ficar feio para a marca ou não?". Então, É, assim, porque criar polêmica não é necessariamente uma novidade, né? Muitos artistas, pessoas hoje em dia que a gente chama de personalidades, celebridades e outras tantos nomes, elas nascem muitas vezes e crescem na polêmica, né? aí é proposital, até esses e-mails que a gente recebe errata, eles são um erro proposital, eles acontecem de propósito, para que a gente traga essa questão que a gente falou anteriormente da conexão. Então, a partir do momento que você vê entre um e-mail que chega e um outro que chega da mesma pessoa com o assunto lá errata, você vai olhar o errata, o outro você nem se importa. Não, e curioso que às vezes acontece de você sequer ter visto o primeiro, né? Não é nem opção, ah, eu nem vi, puta, caiu na caixa aí com outros 150, tá lá perdido. Mas veio um errata, opa, saltou aos olhos, né? E aí você vê o errata primeiro para depois você ver o que tinha chego. Como é que você gerencia isso daí na sua agência? Olha, não é fácil, porque alguns clientes esperam alguns milagres em cima desse tipo de estratégia, né? Mas a gente precisa ter muito cuidado, né? Porque existem empresas e empresas, e linguagens de comunicação e linguagens de comunicação. Te fazer uma pergunta bem facinho. Você prefere trabalhar com um cliente que não entende patavinas do negócio e vai fazer o que você indicar? Ou aquele que acha que já sabe tudo, que já te dá slogan, que já gosta de escrever frases, que quer ver tudo em tempo real? Com que tipo de cliente você prefere trabalhar? Com o cliente que não sabe, porque eu consigo mostrar para ele diferentes formas, porque assim que eu faço, vamos falar assim, um onboard dentro da agência, eu mostro para ele os 2 cenários e eu faço questão que o meu cliente entenda de fato aquilo que eu estou falando. Então, por exemplo, linguagem marketês, vamos falar assim, são coisas que eu dificilmente uso no meu dia a dia, porque eu lido com pessoas, eh, que não são só da geração Z, né? A geração Z vai saber o que que é uma reunião de brainstorm, uma call, por exemplo. Não, eu falo com o meu cliente: "Não, vamos fazer uma chamada de vídeo aqui? Vamos fazer uma reunião de planejamento, um encontro de ideias?", porque aí eu consigo trazer o meu cliente que não entende absolutamente nada para o cenário de que: "Não, espera aí, eu preciso entender como é que funciona esse processo". Então, assim, eu prefiro iniciar o meu trabalho com o cliente que ele não entende, do que o cliente que entende, porque é complicado. Vamos falar um pouquinho de tráfego pago e tráfego orgânico. Bora. Primeiro, para quem não acompanha a área, não é todo mundo que acompanha e nem tem obrigação, a gente explica. Vamos lá, qual é a diferença do pago para o orgânico? O orgânico ele leva muito mais tempo para a gente ser visto. Quando a gente isso eu digo hoje, na verdade, né. Quando eu digo nesse sentido de demorar para ser visto, é muito na questão de que as redes sociais elas não estão mais entregando se você não paga alguma coisa para elas. E o tráfego pago, ele te dá mais oportunidades, né, então ele acelera esse processo. Então se eu pago um anúncio dentro do Facebook ou dentro do Google, hoje, né, a gente tem investido bastante com os clientes aí em TikTok, esse crescimento ele fica muito mais rápido. Então se a gente vem para o lado orgânico, a gente fica ali penando um pouquinho, fica um processo um pouco mais moroso. O cliente normalmente é ansioso, né? Ele quer ver o Bastante. resultado, ele quer, ou de uma forma um pouco mais fina, delicada, né? Que vai te pedir indicações de que em que ponto estamos no caminho, ou imagino que você possa pegar alguém grosseiro também e dizer, olha, eu estou pagando uma grana aí, às vezes não é metade do que ele imagina, estou pagando dinheirão e não me saiu nada ainda. Você tem que fazer o gerenciamento dessa turma também? Sim, isso acontece bastante. Hoje,
a gente está numa fase que a gente acaba Você não escolhendo. receita ansiolítico para ninguém, né? Deveria. Ou eu vou receitar para o Nelson. Brincadeira, mas hoje a gente, graças a Deus, assim, a gente está numa fase que a gente consegue escolher os clientes que a gente vai atender. Quer dizer, babou na gravata? Não. Próximo. Porque hoje a gente vive numa era de imediatismo, né? E as pessoas acham que o crescimento na internet é você pagar, sei lá, R$ 100 e você já vai ter 1 milhão de seguidores. E isso não acontece. 5 minutos depois, né? Não é nem no dia seguinte, é uma coisa assim. Exatamente. Esses dias eu fiz até uma análise, dentro de um dos perfis que eu gerencio, que é meu inclusive, sobre a galera que acaba comprando seguidor, né. Porque é uma métrica de vaidade. Então, assim, hoje o seguidor ele não te garante um boleto pago, ele não garante que ele é o teu cliente. Não garante coisa alguma, né? E as pessoas Só vai dar volume, né? Exato. E algumas pessoas elas olham isso e falam elas brilham os olhos, né, o que eu falo muito do pequeno empreendedor. O pequeno empreendedor, o sonho dele é que a marca dele esteja alcançando o mundo inteiro. Se ele pega um influenciador, tem, sei lá, 50.000 seguidores, ele olha e fala: eu quero fazer parceria com esse influenciador". E eu na Quer dizer, agência sem saber se aquele número é efetivo, se é pacote comprado. Exato. E eu na agência eu tenho essa missão de falar: "Olha, passa o perfil aqui pra gente analisar". E aí a gente acaba pegando essas coisas. Ah, fulano de tal ganhou 10.000 seguidores num dia, e aí no outro ele ganhou 9. Mas espera aí. Aí a gente começa a entrar na matemática, que a gente acaba calculando taxa de engajamento, quanto que ele tem ali de curtida, de views, para a quantidade de número de seguidor que ele tem. Então, a gente acaba fazendo uma análise muito maior nisso para a gente dar uma coisa para o cliente que ele fale: "Ai, não, então eu não vou fazer". E o pessoal aceita bem essa sua ponderação, porque, afinal de contas, é uma pessoa que está de um lado querendo vender o seu peixe e não conhece os mecanismos de divulgação, uma especialista do outro lado. Eles respeitam o seu status de especialista e acatam o que você diz, ou ainda tem gente que dá um pouquinho de trabalho, digamos assim? Não, tem gente que dá um pouquinho de trabalho, mas eu acho que muito mais pela falta de informação e por essa ansiedade. Porque todo mundo quer vender, é o sonho de todo mundo, você colocar um negócio na internet e você já ter 10.000 vendas ali no primeiro dia. Porque na prática todo mundo está sempre vendendo alguma coisa, né? E acaba parecendo fácil, né? E na verdade não é. E você está falando do tráfego pago. E o orgânico é mais complicado de você gerar resultado por ele? Hoje, muito mais. Muito, muito, muito mais, assim. E a gente acaba indicando para o cliente, de fato, ir para o lado pago. Por quê? O alcance, ele é muito, assim, hoje, muito pequeno quando a gente trata de orgânico. Se fosse lá em 2016, quando ainda Instagram, enfim, outras redes estavam bombando, ok. Mas hoje não mais. Então a gente acaba levando o que a gente levaria 6 meses, né, fazendo tráfego pago, investindo um dinheiro legal ali, que a gente costuma indicar de pelo menos R$ 1.000, assim, pouco. Minimamente para começar a brincadeira, né? E aí, dessa questão que a gente acaba indicando, porque em 6 meses o que a gente levaria, a gente acaba levando 1 ano se a gente não investe absolutamente nada. Dá tudo isso de diferença. Então, por exemplo, num post você vai fazer lá uma campanha dentro do gerenciador, enfim, você acaba alcançando, 80% mais pessoas do que o orgânico. Muito legal. Continuaremos falando das neuras do cliente, né? Afinal de contas, tá aqui uma especialista que eticamente não citou nenhum nome, mas que está dando várias dicas e mostrando na prática como é que funciona esse mercado. Aguarde só um instantinho que nós estamos indo para o intervalo bem rapidinho e voltamos já já com o segundo bloco. Empresário, chegou a hora de você publicar o balanço de sua empresa e manter a boa governança corporativa. Consulte a sua agência para veiculação no jornal Empresas e Negócios.
E voltamos ao segundo bloco do Pode Mais Empresas, agora na segunda fase. Voltamos a conversar com a especialista no marketplace, Agatha Souza. Diga um negócio para mim. O que é mais interessante, a venda pelo marketplace ou pelo site próprio da empresa? Eu acredito que você deva receber várias perguntas nesse sentido dos seus clientes, né? Sim, os dois têm os prós e contras, né? Vender pelo site próprio acaba sendo, para quem está começando, acaba sendo um pouco mais difícil, até porque a pessoa, às vezes, ela não tem financeiro para arcar com os custos, né? Porque a gente vê muito guru falando, não, você consegue vender sem investimento nenhum. E não tem nada disso. Além de estoque, a gente tem outras estruturas a se pagarem para a gente ter um site próprio no ar. Já com o marketplace, isso acaba facilitando um pouco, porque a gente não precisa ter tanta estrutura, né? Então, por exemplo, um time de design para fazer um banner, eh, ERP, que é um sistema para Eu acho que é legal você cadastramento. explicar cada um deles. Na sua agência, você trabalha mais com que tipo de... A gente lida Os dois. com os dois, porque a gente pega desde o pequeno empreendedor que E é está. você quem define a estratégia junto ao cliente, ou o cliente já sabe o que ele quer? Tem cliente que chega, a gente tem, né, o cliente que já tem ali, já está vendendo um pouquinho ali dentro da empresa, ou eu estou vendendo pelo WhatsApp, Instagram, que quer profissionalizar o negócio, e tem pessoas que, assim, eu tenho um produto aqui e eu quero começar a vender, né? Então a gente acaba pegando de todos os Gente que níveis, só assim. trabalhava com loja física, por exemplo, e acha que tem que passar a ter um negócio online também, né? Eu não acho que a gente entra nessa questão, hoje em dia, né, mais do acho, todo mundo precisa estar no digital. Não tem mais o acho. Não tem mais, a gente A precisa. questão é quando, né, que você vai entrar, ou por que que não entrou ainda. Por que que não entrou ainda? Porque as pessoas elas querem facilidade, né? Então, quando a gente traz essa questão de implementar ou o marketplace, o site próprio do negócio, da pessoa, a gente traz, como eu falei, os prós e os contras. Os prós do marketplace é a questão que a gente estava comentando da facilidade, entre aspas, vamos falar assim, de não precisar de tanta estrutura quanto um site próprio. Então, eu tenho um produto aqui, tenho 10 produtos, eu consigo fazer um cadastro, seja na Amazon, seja na Shopee, seja no Mercado Livre, e começar a vender isso. Mas a gente precisa fazer conta também. Quais são as principais dificuldades que você encontra com um cliente que nunca acessou as vendas online? A falta de precificação. Correta, na verdade, né. Porque, por exemplo, a pessoa acha que vender no marketplace, ela vai vender o produto que ela pagou R$ 5 a R$ 10. E isso é completamente fora do eixo. Quer dizer, isso é aquela matemática antiga, né? Porque, por exemplo, no marketplace a gente tem a comissão do seller, né, que é a comissão que a gente vai pagar, seja para Shopee, seja para Amazon, seja para o Mercado Livre, seja pra Shein. E além disso, a gente tem custo com embalagem, a gente tem custo com etiqueta, a gente tem diversos outros custos aí dentro, e além da comissão e taxa por venda ali do marketplace, que a galera às vezes acaba não colocando na ponta do lápis. Não obstante, a concorrência deve ser maior, né? É maior, mas o que eu costumo falar pela minha estratégia e do meu modelo de negócio, que foi onde eu acabei escalando com a minha loja. Eu comecei a vendendo a um preço competitivo, porque eu precisava estar ali, né, no sentido A de sua loja, a a papelaria? papelaria. Porque eu precisava estar ali e precisava vender, eu precisava rodar ali o meu estoque, porque estoque parado é dinheiro parado também. Sim, não funciona. E aí eu entrei nessa questão de preço competitivo. A minha margem de lucro ela era baixíssima, assim, coisa de 20%. Escalei o meu negócio em 3 meses, mais ou menos, assim, mas fazendo campanhas, trabalhando dentro do marketplace, que hoje é meu core business, vamos falar assim, Uhum. que é a Amazon, é onde eu tenho meu maior número de vendas. Então eu acabei escalando lá dentro em 3 meses, mais ou menos, e aí foi. Aí eu cobro praticamente o preço que eu quero. Você tem loja física também ou não? Não, só online não teria loja física. Não tem nem porquê.
Não, porque assim, né, eu já não já sou uma pessoa agitadíssima, eu acho que eu não combino com o ambiente de loja física, sabe. Eu se eu fosse Atendimento ao cliente, ou a pessoa que passa e diz assim: "Não, só estou dando uma olhadinha". então pode ir embora. "Olha, pois não, posso ser útil em alguma coisa? Olha, na volta eu passo, eu preciso". Não, eu não tenho essa Você paciência. precisa tirar um dinheirinho no banco? Não, mas a gente tem maquininha. É, que não sei. Não, a gente aceita Pix. Fica, cliente, fica! Eu não tenho essa paciência. Eu sou muito focada na questão hoje, né, na questão de experiência do consumidor. Então, se eu fosse fazer uma loja física, eu acho que eu gastaria uns 2 bilhões, porque assim, eu ia querer uma coisa Mega Circo de diferente, Soleil, né? sabe? Então, assim, não combina. E eu também, eu tenho um sério problema. Quando eu estou trabalhando, eu gosto de ficar concentrada, ficar no meu mundinho ali, até para eu ter mais criatividade, para eu ter mais ideias, para eu conseguir passar tudo isso para frente. Na loja física, sem condição, não conseguiria. Você acha que a tendência é as lojas físicas morrerem rapidamente daqui por diante? Eu acho que não. Eu acho que o que elas podem se transformar é em pontos de conhecimento, no sentido de, eu vou ver ali naquela loja como é o tecido, ou eu vou passar ali só para retirar. Eu acho que a forma de consumir ela vai mudar, não que a loja física morra. Ainda ela tem uma sobrevida. Tem uma sobrevida. Pouca, mas tem. Quais são os setores que você trabalha mais? Que segmentos da economia? Moda, né, a Moda, gente e-commerce de moda, decoração, parte de tecnologia, mas não tanto. Papelaria é bastante, porque eu acho que as pessoas acabaram me conhecendo por conta disso, então eu acabo dando mentoria para papeleiras, vamos falar assim, né? Então é um setor que acaba buscando bastante a gente e essa parte do artesanato, assim. legal. O mundo está mudando permanentemente, como sempre foi. A diferença é que a gente tem a sensação de que está indo mais rápido agora. Dá para identificar tendências na publicidade já a partir do próximo ano? Já, mas uma coisa que acaba permanecendo é a questão da conexão, né, do entretenimento, da gente vender de fato, um produto mostrando já a solução para o cliente, indo na dor dele. Então, Você eh faz projeção de sim. números? Por exemplo, agora em 2024 a gente tem cerca de consumo aí, né, previsto até o final do ano de gasto em campanha de 60 bilhões de reais. É, eu acabei pegando os números naquela conversa que a gente teve, que aliás foi você que passou. Segundo a estatista, 250 bi em marketing, em mídia digital, e a e-marketing, que projeta investimentos de 60 bilhões de reais só neste ano, né? Isso no Brasil, aí os 223 bilhões, acho que foram de dólares, né, Dólares, 250 bilhões de foi dólares. global ano passado. Então, assim, o investimento ele acaba aumentando. É um mercado e tanto para se trabalhar, né? Quer dizer, você acabou acertando na mosca com essa tua agência, o que significa dizer que você vai ter trabalho pelo menos pelos próximos 30 anos, não é isso? Olha, 30 anos eu não sei, porque daqui uns 30 anos eu acho que eu já não Não quero mais estar precisa tanto, trabalhando. né? Mas eu costumo dizer que até os meus 40 eu quero estar assim, alavancando empresas, sabe, contribuindo com as pessoas nesse processo, porque encontrar agências, que falam é muito fácil, e encontrar agências que te dão a mão e fala: "Vamos junto", é muito difícil. Tem algum segmento que você acha que é mais fácil de trabalhar, que tem uma resposta mais rápida? Roupa, moda feminina, Moda feminina? moda feminina. E assim, a gente tem que saber diferenciar algumas coisas também, porque, por exemplo, todo mundo sabe que o polo de compras de roupa é o Brás e Bom Retiro. E muita gente compra lá. Então, assim, muita gente acaba pegando foto do fornecedor para poder usar nas redes sociais. E aí você vê aqueles Instagrams de moda feminina com a mesma foto todo mundo. Então, E assim, é complicado isso daí, não é não, para o consumidor? muito porque a galera vai muito por preço, né?
Então a galera diminui coisa de centavos, assim, para poder se sair na frente do outro. Então, por exemplo, é um nicho que vende muito, moda feminina de forma geral, A assim. mulher ainda é bem mais consumidora que o homem. Muito. Eu estava fazendo uma pesquisa, porque uma das minhas empresas de papelaria, porque a gente acabou dividindo em nichos, ela vai para produto de unboxing. E aí, o que que eu olhei no mercado? Eu falei, nossa, mas as pessoas elas não fazem produto para homens, né? Pensando que as pessoas abrem loja de moda masculina. Então, eu vou pesquisar, deixa eu ver aqui, questão de dados. 98% do consumidor é feminino. Eita! Então, assim, a mulherada que compra pro marido, compra pro namorado, compra pro sobrinho, é a mulher o tempo inteiro ali à frente das compras do negócio. Antigamente tinha, a gente via propagandas assim, roupas para homens, senhoras e crianças numa mesma loja. Hoje não funciona mais assim, você tem que segmentar. Funciona e não funciona. Eu acho que se a gente acaba trabalhando, né, de uma forma que a gente tem preços únicos ali, a gente acaba indo para frente, como é que eu posso te falar? Crescendo, né, de uma forma ok. Se a gente acaba colocando nichos ali, a gente define de fato o nosso público, que Não acaba. simplifica o seu trabalho de expansão de negócios, de divulgação, de... Não, porque não é todo mundo que compra. A gente fala, ah, eu estou abrindo uma loja para todo mundo. Nunca é para todo mundo. Porque a gente entra muito nessa questão de condição financeira, por exemplo. O público, quando a pessoa vem e vem muita gente, ah, eu quero, quem é seu público? Ah, eu quero vender para todo mundo. Não existe vender para todo mundo. Você pode vender para todo mundo de uma idade de 25 a 30, mas você não pode alcançar todo mundo. Falando em faixa etária, que, qual é o indicativo que você tem? Qual é o consumidor maior? Ele está em De 24 a 40 no máximo. 24 a 40. Depois disso começa a cair. Cai um pouquinho. Porque são as pessoas que estão com um poder mais decisivo de compra hoje, né? E de forma geral, as pessoas mais velhas, elas ainda têm esse receio de comprar na internet, né? Ai, vou comprar uma roupa, será que vai servir? Será que a tabela tá correta? Ah, vou comprar um perfume, será que o cheiro vai me agradar? E aí o que que acaba fazendo? Olha na internet, vai numa loja física, por exemplo, sente o tecido, vê que na internet está mais barato, volta para casa e aí faz a compra. Não obstante ter bastante lojas que obrigam, de uma certa forma, a você comprar pelos canais online, né? Quer dizer, com isso você economiza energia, economiza funcionário, economiza um monte de coisa, né? Sim e Que é, não. aliás, o que os bancos já fazem há algum tempo, né? O banco, se puder te jogar para a página online, te vira, neguinho, corre atrás, sabe? Tá lá o meu site, tá lá perguntas, dúvidas e respostas e não quero saber. Uhum. Não me apareça na agência, porque eu boto um leão de chácara lá e você não entra nem a pau, que é mais ou menos o que acontece hoje em dia, né? É na Às vezes você precisa de algum serviço, você tem uma dificuldade enorme. Quando você acerta de prima a internet, ou quando ela está boa, está bem estável e tal, tranquilo. Aliás, eu acho muito mais fácil também você fazer certas operações via internet, porque isso daí você faz da palma da tua mão, né? Pelo teu smart hoje você resolve tudo. Baixa o aplicativo, pá, é seguro, simples, fácil. E quando o negócio não funciona? Já pode ter acontecido, né? Aliás, recentemente a gente teve aí um apagão, um né? apagão, né? Que pegou vários setores. E aí, o que que você faz? É, a gente ficou sem drive praticamente, porque a gente trabalha com a Microsoft, Você né? se joga da ponte, vai para casa, vai dormir, acordar no dia seguinte. E é complicado, porque, né, a gente vê muito essa questão de, economiza com funcionário, por exemplo, se a gente está no digital. A gente, às vezes, acaba aumentando para poder dar conta. Então, a gente acaba investindo em outras coisas. Acontece isso de crescer o número de contratações? Sim. Porque, por exemplo, consequentemente, o negócio também acaba crescendo, porque na internet, se você investe, você explode. Então, você precisa de um pouco mais de estrutura. Que Então, garantia você tem que você vai explodir?
Ah, se você tiver com a agência certa, você explode. Ah, fala o nome de uma agência. Box 3W e Fio Box Host, que 3. é a nossa parte de tecnologia, enfim. Aliás, quem quiser conhecer mais da Box 3W deve entrar em qual rede social? Pode entrar na minha de trabalho, que é sou eu, Agatha Souza, Maravilha. Agatha com TH e Souza com com Z, Z. não é isso? Então vamos repetir? Sou eu, Agatha Souza. Maravilha. Vamos falar em termos de grana. Bora. Quanto é necessário despender para você montar um negócio na internet hoje? Depende muito. O investimento que eu acabo indicando é de pelo menos R$ 1.000. E eu tô falando de O incluindo produto, basicão, o basicão. Então, por exemplo, mas isso não inclui a sua remuneração. não. Porque assim, hoje, por mais que eu queira vender o serviço da minha agência, a gente precisa mostrar que o empreendedor ele consegue começar sozinho. Sem dinheiro, não, mas ele consegue começar sozinho. Então, pelo menos R$ 1.000 ali para separar, vai R$ 500 para produto, R$ 100 para todas as embalagens, R$ 50 para etiquetas, enfim, mais R$ 15 para um cheirinho. Então, assim, você consegue ir começando ali aos poucos e, claro, com um pouquinho de investimento. Você dá essa consultoria. Dou essa consultoria. E o máximo não tem máximo, né? Porque vai depender do que a pessoa vender, quer Depende do que a colocar. pessoa projeta também, na verdade. Olha, Tatá, hoje eu tenho R$ 1.000 para começar, mas a minha meta, eu estou guardando aqui um pouquinho por mês, mês que vem eu tenho mais 500, no outro mês eu tenho mais 500 também. Ah, se eu vender tanto, eu acho que eu consigo, tirar um pouquinho daqui para investir ali. Então, isso acaba acontecendo também. Ah, perfeito. E é bem interessante, né? Porque a pessoa deve estar cheia de expectativa e às vezes não tem um dinheiro suficiente para investir, e aquele pouquinho que tem, ela acaba acreditando no que você diz, não é isso? Sim, e assim, repito também, essa questão de é meu sonho eu ter muito mais clientes do que eu tenho hoje, mas dá para você começar assistindo vídeos gratuitos no YouTube, por exemplo. A pessoa que quer começar no artesanato, a pessoa que quer começar a empreender com papelaria. Quando eu comecei, eu aprendi olhando o YouTube mesmo, indo na 25 de março, comprando produto lá em atacados grandes, que eram os lugares que eu conseguia ir e que eu conseguia não ter mínimo de compra. Porque às vezes a gente não tem dinheiro para desembolsar, falar assim, olha, R$ 500 é o mínimo de compra nessa loja. O que que eu faço com R$ 500 só nessa loja? Então, às vezes, a gente acaba não tendo. Então, o que que eu fazia? Eu ia lá, comprava 3 pacotes de caneta, vendia para o meu círculo ali de Uhum. pessoas, ganhava o meu dinheirinho, ia lá e voltava. Então, aí a pessoa tinha, ai, Tatá, você tem essa caneta com ponta de abacaxi? Claro que eu tenho. Ia lá na 25 e comprava. E já comprava mais umas outras E coisinhas. entregava e tal. A questão da logística é complicada ou os serviços que a gente tem hoje de entrega resolvem? Hoje está muito mais fácil, graças a Deus. Mas antigamente a gente só tinha o correio, por exemplo. E a gente precisava Era uma loteria, né? fazer o nosso pacote e levar lá na agência. Hoje a gente tem diversos gateways, né, que a gente costuma chamar, que eles fazem toda essa parte, tem um frete muito mais barato e a gente Te pega na consegue. porta de casa e te entrega lá, né? Depende muito do fluxo que a gente tem de Uhum. volume, né? Então, mas, por exemplo, os pontos de coleta desses gateways, eles ficam muito mais perto do que um correio, por exemplo. Basicamente, o que que mudou da pandemia para cá? Porque o mundo mudou e o teu negócio também, evidentemente, né? Tudo, na verdade, né? A forma de consumir, a forma de comprar. Eu costumo dizer até que a agência mesmo, eu tive que optar em 2019, 20 ali, o que que eu ia fazer, se eu continuaria com a papelaria ou se eu ficaria muito mais focada na agência. Porque a gente cresceu muito, então assim, eu precisei deixar a papelaria de canto um pouquinho para conseguir atender as pessoas que falavam, eu vou vender por onde agora?
Então a gente foi muito, o tanto de e-commerce que a gente acabou construindo na pandemia foi uma coisa que a gente falou assim, e agora, como é que a gente vai fazer? Porque a gente ia criando um, ia criando o outro, e a gente falava, meu Deus do céu. Então assim, todo mundo passou a vender online, e quem não vende tá atrasado. A gente, conversando assim, dá a impressão de que muita gente que não tem grana tem que ir na raça e muita gente, quer dizer, acontece, evidentemente. Mas não seria mais fácil se criar uma boa storytelling? Completamente, porque as histórias elas conectam, né? Então, assim, é mais. O que você compraria? Você compraria esse microfone que está aqui, simples e básico, ou você compraria esse daqui que conta uma história, que é um microfone que você pode transformar em um clipe, que você pode usar no seu caderno, que foi criado de forma X, Y, Z? E aí você tem que ter a criatividade necessária para adequar o produto, né? Uhum, exatamente, porque hoje, né, a forma. Na pandemia, na verdade, a gente ficou com muito medo de perder as pessoas e de perder momentos também. Então, hoje, a forma com que a gente consome, ela vai muito da experiência também que a gente traz para dentro de casa quando a gente está comprando aquele produto. Então, de que forma que aquele produto vai me marcar? É melhor eu comprar uma caneta na Calunga ou comprar uma caneta na papelaria da esquina ali que vende online, que me manda uma balinha de presente, com uma mensagem escrito que você tenha um bom dia. Interessante esse exercício, né? Você costuma ler muita literatura estrangeira a respeito da sua área de trabalho? Um pouco. O último que eu li, né, foi um Hobby como um artista, que foi um livro que assim me abriu, acho que caminhos também. Porque eu ficava muito presa na questão de, tá, mas eu tô olhando a referência da gringa, eu tô copiando, mas e agora? O que que eu vou fazer? O Hobby como artista, ele parece que ele abriu minha cabeça, assim, que eu falei, ai, então agora tá bom. Você recomenda? Super, toda a trilogia do livro. Como é que é o nome mesmo? Hobby como um artista. Legal. E você acha que o brasileiro está com um nível avançado de criatividade? Falta um pouquinho de exercício, É meio preguiçoso um ou está pouquinho. faltando um pouco mais de técnica? O que que você Eu acho que atribui? a gente está cansado de forma geral, né? E exercitar a criatividade é difícil. Numa rotina que a gente tem trânsito, 8 horas às vezes de trabalho. No meu caso, não, porque eu trabalho praticamente 24 horas por dia. Mas acaba sendo um pouco mais difícil. A pessoa chega em casa, ela tem meia hora para ser criativa, vamos falar assim. E ela acaba não tendo. Então, eu acho que algumas coisas dificultam esse nosso lado criativo. E qual é o futuro do marketplace no Brasil? Eu acho que é escalar muito mais negócios hoje, facilitar, tanto a jornada de criação, né, no sentido de criação de vender o produto, de criar um produto e vender ali, como seu primeiro canal de venda, quanto da escala do negócio, né, da possibilidade daquilo ali me dar um faturamento maior, para que eu consiga abrir outros horizontes, por exemplo, ir para um segundo passo, que é o próprio site. E aproveitando, como última questão, vou te colocar o que esperar do Pode Mais Empresas nesta segunda fase, pela qual você é diretamente responsável na área de criação? Eu acho que agora a gente tem muito mais parceiros, a gente tem muito mais coisas para agregar, e eu acho que aquele brilho de esperança para o pequeno empreendedor, que vai ter onde consumir conteúdos interessantes para a cabeça dele expandir. Maravilhoso. Falamos com Agatha Souza, a Tatá da nossa equipe. Obrigadíssimo pela sua entrevista, Obrigada pelos a seus você. esclarecimentos. Foi um show sobre marketplace, sobre estratégia de negócios e sobre projeções também. Obrigada a vocês aí, vamos junto. E boa sorte para todos. E Obrigada. continue com a gente, porque vem Pode Mais pela frente. Até mais.